Olá pessoal, vamos a mais uma aula de matemática? Eu sou a professora Thaís e nós vamos falar sobre frações. Quando a gente vai resolver algum problema que envolve frações, às vezes a gente pode usar um desenho que vai nos servir para enxergar melhor o que está sendo pedido e pode até nos fornecer o resultado do problema. Vejam esse problema aqui. Marcos, Clara, Ana e Antônio dividiram igualmente os 20 doces que compraram. Eles compraram 20 doces e dividiram igualmente entre eles. Faça um desenho para representar a quantidade de doces que as meninas ganharam juntas. Veja, nós temos 2 meninos e 2 meninas. Então vamos fazer um desenho para representar essa divisão. Nós temos 20 doces. Vou desenhar aqui 20 doces. Aqui eu tenho 5. Aqui eu tenho mais 5, então aqui eu tenho 10 doces. Aqui eu tenho mais 5 doces e mais 5. No total, então, eu tenho 20 doces que vão ser divididos entre as 4 crianças. Para dividir esses doces em 4 partes iguais, eu posso dividir, aqui aproveitando a forma como eu desenhei, em 4 linhas. Então, aqui tem os doces de uma criança, os doces da segunda criança, da terceira criança e aqui embaixo da linha o da quarta criança, tá? Então, cada criança recebeu 5 doces. Podem ver que em cada linha tem 5 doces. A pergunta do problema diz para a gente calcular quanto que as meninas receberam juntas. Então, uma das meninas recebeu 5 doces e a outra recebeu mais 5 doces. Então, o total de doces que as meninas receberam foram 10 doces. Qual a fração dos doces cada um deles ganhou? Vejam, se os doces foram divididos em 4 partes iguais, cada um recebeu 1/4 dos doces, tá? Essa fração representa o que cada criança recebeu. Os doces foram divididos em 4 partes e cada um recebeu uma dessas partes. Mas eu também poderia representar assim. Nós temos 20 doces e cada um recebeu 5 deles. A fração 5/20 também pode representar a quantidade de doces que cada criança recebeu. E com quantos doces cada criança ficou, isso a gente já tinha calculado. Cada criança ficou com 5 doces. Vamos ver mais alguns problemas envolvendo frações. O copo medidor a seguir tem capacidade de 1 litro. Faça as marcações de 1/4 de litro e de 3/4 de litro no copo graduado. Vamos pensar que aqui eu tenho o copo, as posições, desde o copo vazio, que é 0, aqui embaixo. Aqui eu tenho meio litro e aqui tem 1 litro, que é o copo quase cheio, praticamente cheio. Eu não gostei aqui do desenho que eu fiz, vou fazer de novo. Aqui bem embaixo, deixa eu marcar com outra cor. Eu tenho 0 quando o copo está vazio. Aí eu tenho que marcar ali 1/4 de litro e 3/4 de litro. Para marcar 1/4 e 3/4, em quantas partes eu tenho que dividir esse copo? Em 4 partes iguais. Aqui eu tenho uma divisão que já faz em 4 partes iguais, ó. 1 parte, 2, 3 e 4. Então eu posso aproveitar essas marcações que estão aqui
para marcar 1/4 e 3/4. Começando do zero e subindo até encher o copo para ficar com 1 litro, eu vou ter 1/4 quando eu chegar nessa primeira marca. Então aqui, se eu tiver o medidor, o líquido aqui dentro do copo até nesse nível aqui, eu tenho 1/4 dele com líquido. Depois eu tenho meio, e daí aqui eu tenho 1/4, 2/4 e 3/4. Então essa marcação aqui de cima, se o nível do líquido dentro do copo tiver ali, representa que eu tenho 3/4 de litro. No exercício 2 é parecido. Da mesma maneira como fizemos em um copo graduado, também é possível fazer marcações na reta numérica. Em vez de marcar em pé, eu vou marcar deitado. Considerando que o segmento abaixo tem uma unidade de comprimento, observe o ponto em que está a fração 1/2 e marque as frações 1/4 e 3/4. Novamente, eu quero as frações 1/4 e 3/4. Observem que para marcá-las, eu tenho que ter uma divisão do inteiro em 4 partes iguais. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 partes iguais em que esse segmento de reta aqui está dividido. Então, se eu sair do zero e estiver indo para o 1, a primeira fração que eu vou encontrar é 1/4. Depois aqui, 1/2 seria a mesma coisa que 2/4. E a próxima marcação, 3/4. Então, vejam que se eu deitar a representação que tem no copo graduado, eu tenho a mesma coisa que eu tenho na reta numérica. Agora vamos fazer o exercício 3, em que a gente tem que dividir o segmento em 3 partes iguais e marcar as frações 1/3 e 2/3. Eu vou dividir aqui em 3 partes iguais. Cada uma dessas frações representa 1/3. 1/3, 1/3 e 1/3, tá? Mas a marca aqui tem que corresponder à posição aonde eu vou chegar quando eu saio do zero. Então, eu vou marcar o 1/3 e o 2/3. Se eu estivesse fazendo uma viagem do 0 até o 1, a primeira marca que eu encontrasse seria na posição 1/3 da viagem. Depois, quando eu andei mais um pouco e cheguei na segunda marca, eu já andei 2/3 da viagem. 2/3 da viagem. E quando eu chegar no 1, eu fiz a viagem inteira, que seria 3/3. No exercício 4, o segmento de reta está dividido em 10 partes iguais. Marque as frações 1/10 e 4/10. Novamente, vamos pensar no caminho, saindo do zero e indo para o 1. A cada pedacinho que eu ando, eu percorri 1/10 da distância. Então, quando eu chego aqui na primeira marca, eu andei 1/10 dessa distância. Aí eu continuo ando 2/10, 3/10 e o 4/10 é aqui. E eu posso continuar 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 e quando a viagem está completa, são 10/10. E por fim, o exercício 5. A reta abaixo tem 1 km. Bianca andou com a sua bicicleta até 1/5 do caminho. Em que fração desse trajeto ela parou? Primeira coisa, 1/5. Como que eu vou representar 1/5 nessa reta? Eu tenho que dividir toda a distância do 0 até o 1 em 5 partes iguais. Mas aqui ela está dividida em mais partes do que 5. Vamos ver em quantas partes está dividido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A distância está dividida em 10 partes iguais. Para dividir em 5, eu tenho que considerar cada 2 espaços uma divisão. 1, 2, 3, 4, 5.
Se a gente for pensar em distância, então eu dividi 1 quilômetro em 5 partes iguais. E o enunciado diz que a Bianca andou até 1/5. 1/5 é nessa segunda marquinha aqui, então. Porque a gente sabe que cada 2 marquinhas representam 1/5. Em que fração desse trajeto ela parou? Ela parou na fração 1/5 de quilômetro. Nessa aula, então, nós vimos diferentes maneiras de representar frações usando desenhos, usando principalmente uma reta numérica e entendendo como que a gente representa as frações nela. Até a próxima aula!